Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Boa noite, irmãos. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em família, com o objetivo de prestarmos o nosso culto a Deus. Eu convido os irmãos, então, para que nos próximos minutos realmente sejamos focados no propósito de nos reunirmos, que é glorificar a Deus, exaltar a Deus e prestar a Ele o nosso culto, prestando a Ele o nosso culto, e também sermos edificados. Nós vamos orar e depois nós vamos passar a exposição da palavra do nosso Deus para a nossa edificação.
Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor imensamente pelo dom precioso da vida. Agradecemos, ó Deus querido, pelo cuidado, pela proteção, pelos livramentos, pelo sustento. E agradecemos, ó Deus querido, acima de tudo, pela vida eterna em Cristo Jesus. Buscamos agora a Tua bênção, ó Deus querido, a Tua orientação, a Tua direção para o nosso culto familiar, a fim de que, ó Deus, possamos em família agora glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, bem como também, ó Deus, enquanto família, enquanto membros da família, sejamos edificados, tanto em família como também individualmente. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus querido, nesse momento difícil que estamos vivendo, com a bênção, ó Deus querido, da solução para este vírus, ó Deus querido, com o fim dessa pandemia, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Nós oramos, ó Deus querido, em favor da família do nosso irmão Reverendo Edivaldo, que o Senhor decidiu chamar, ó Deus querido, para a glória. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus querido, a Ângela, sua esposa, seus filhos, ó Deus querido, sua filha, todos os seus familiares, a igreja, ó Deus querido, Presbiteriana Laranjeiras. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus querido, todos os familiares com consolo, o conforto. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Hebreus 11, 26. O tema que iremos trabalhar hoje é olhar perseverante. Apenas uma explicação aí a respeito do tema, e os irmãos irão compreender o significado do nosso tema à medida que nós somos trabalhando, né, o nosso tema. Mas a ideia é foco, né? A ideia de estarmos focados em algo que realmente é importante. A ideia, então, é focar. O cristão, ele deve estar focado, ele deve estar focado naquilo que realmente é importante para ele, que é importante para a vida dele, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é importante para a família dele, é importante para a igreja. Então, precisamos estar, como cristãos, focados e trabalharemos a respeito desse tema, então. O texto que está aí anunciado para os irmãos, está projetado agora, é o texto lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 26, onde o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito de Moisés, e ele nos conta que Moisés, ele considerou, ele abriu mão de viver no palácio de Faraó, de usufruir todos os benefícios de viver no palácio de Faraó, para viver com o seu próprio povo, viver com o povo judeu. Nós conhecemos a história de Moisés e sabemos que ele tomou essa decisão. E por que ele tomou essa decisão? Esse versículo de capítulo 11 de Hebreus, o versículo 26, ele nos explica o porquê. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, o termo que aparece aí no grego, apoblepen, considerava o galardão. Então, contemplava o galardão. Então, ele estava focado em algo. Como ele estava focado em algo, ou seja, ele estava focado no galardão, ele abriu mão de toda a riqueza e de todos os tesouros do Egito para focar no galardão que estava prometido para ele. Eu quero ainda colocar para os irmãos outros textos que caminham nessa direção de estar focado em algo. O outro texto, os outros textos aí são Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está assentado à destra do trono de Deus.
O escritor aos Hebreus desafia, então, a nós cristãos a que possamos caminhar na nossa vida cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É assim que devemos caminhar. Então, essa exortação, é assim que devemos caminhar, é assim que devemos viver, olhando firmemente para Jesus. Assim como Moisés, ele contemplava o galardão, e porque contemplava o galardão prometido, ele abriu mão das riquezas, ele abriu mão dos tesouros, porque ele estava focado no galardão. Nós, na nossa caminhada cristã, devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, e assim então, certamente nós, assim como Cristo, nosso exemplo, nosso modelo, por causa da alegria que estava proposta para ele, junto ao Pai, ele suportou a cruz, ele não fez caso da sua ignomínia, da sua vergonha, ou da vergonha que teria que suportar, ou seja, morrer na cruz, morrer uma morte de maldito. Jesus Cristo, porque ele estava focado na alegria que estava proposta para ele suportou a cruz. Então, da mesma maneira, nós devemos estar focados em Jesus, e focados em Jesus, nós abriremos mão de muitas coisas que talvez possamos considerar importantes, e de fato são importantes, mas não mais importantes do que Jesus, do que a vida em Jesus, do que a esperança em Jesus, do que a vida eterna em Jesus Cristo. Um outro texto é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que nos diz: e se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face, o termo que aparece então para fitar é atenizem, fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então vejam que nós destacamos aí 3 termos, Nós destacamos o termo contemplava, que é apoblepen no grego, lá no grego você vai encontrar apoblepen, que é traduzido por contemplava. O segundo texto você vai encontrar olhando firmemente, aproham, olhando firmemente. E no terceiro texto que nós colocamos, você vai encontrar fitar a face, ou fitar, atenizem. Então, esses 3 termos aparecem no grego, e o objetivo, o significado desses 3 termos é de fato esse, de estarmos focados em algo, firmemente focados em algo realmente importante, algo que tem valor, realmente tem valor. Então, estão os termos aí: contemplava, apoblepen, olhando firmemente, aproham, e fitar a face, atenezem. Então, nós vamos trabalhar essa ideia expressa aí por esses 3 termos no Novo Testamento. O termo contemplava, ele aparece 2 vezes no Novo Testamento. E o termo olhando firmemente, ou a ideia olhando firmemente, o termo aí, aproham, aparece uma única vez no Novo Testamento. Então, para entendermos a ideia, nós precisamos aí estudar esses termos conforme eles aparecem no Novo Testamento. Estes termos, esses 2 termos gregos, eles são sinônimos, Eles têm o mesmo significado, e eles têm uma história bem parecida, uma história bem semelhante, esses 2 termos. E é interessante a gente, no estudo desses termos, ver que tanto a apoblepen como a aproham, eles começam com a partícula apó, os 2. E aí então nós teríamos somente no termo nós temos apoblepen e temos aproham. O apó, ele tem a ideia de para fora,
para fora. E a ideia do Blepen e do Froham é a ideia o significado de ver e de olhar. Então, o significado desses dois termos é desviar o olhar de tudo a fim de fixá-lo numa só coisa. E também negligenciar tudo a fim de concentrar a atenção numa só coisa. Então, tem a ver com foco. Os dois termos têm a ver com foco. Então, este é um ensino importante para a minha vida e para a sua vida. Como cristãos, nós devemos ter foco. Nós devemos desviar o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa concentração, não é? De tudo mais, a fim de fixá-lo numa só coisa, e como nós vimos no texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. E esse olhar fixo, essa concentração em Jesus, vai nos levar a negligenciar ou abrir mão. Talvez negligenciar não fosse um termo bem apropriado, que dá a ideia de desleixo, a ideia é, você vai abrir mão de tudo, a fim de concentrar em Jesus Cristo, e na pessoa dele, e na obra dele, e nas promessas dele, e você vai colocar em Jesus todas as suas esperanças. Então, tem a ver com concentração. A outra palavra que nós temos, que nós citamos, é a palavra atenezen. Esta palavra, ela também aparece nessa mesma linha de raciocínio. E então, vimos, né, significa fitar, ou fitar a face de. E a ideia desta palavra, desse termo grego, é olhar atentamente para, e vimos que no caso do cristão, olhar atentamente, ou no nosso caso, olhar atentamente para Jesus. Esta palavra, ela aparece no Novo Testamento 14 vezes, para mostrar a importância desta palavra. 14 vezes ela aparece no Novo Testamento. Esta é a palavra predileta de Lucas. Né? Lucas, tanto no Evangelho, né, no terceiro Evangelho, ele usa esta palavra, como também no livro de Atos, ele usa esta palavra. Então, Paulo usa essa palavra, usa esse termo, atenezen, e Lucas é a palavra predileta dele. Ele a usa muitas vezes, né? E a gente vai considerar algumas aqui, algumas vezes que Lucas usa esta palavra, né, para mostrar a importância dela para Lucas. Paulo, ele usa essa palavra duas vezes, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 7, nós vimos, e também no versículo 12, ele usa esta palavra. Lucas, no seu evangelho, vai usar, em Lucas 4:20, ele vai usar esta palavra, esse termo, atenezen, ou fitar. Lucas 22, versículo 56, ele usa essa palavra também. E depois, no livro de Atos, ele vai usar esta palavra também, no capítulo 3, versículos 4 e 12, no capítulo 6, versículo 16, e no capítulo 7, versículo 5, Atos 10, 4 e também 11, 16, Atos 13, 9 e Atos 14, 9, Atos 23, 1. E, mais uma vez, lá em 2 Coríntios, como nós vimos, Paulo usa esta palavra. Então, é uma palavra predileta aí para Lucas. E Lucas, lá no capítulo 4, usando essa palavra, usando esse termo, ele fala a respeito do povo na sinagoga de Nazaré, que olhava atentamente para o Senhor Jesus Cristo, que fitava o Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo de Lucas é mostrar como é que as pessoas, elas estavam focadas em Jesus. Na sinagoga, estavam focados em Jesus. Olha o versículo 20.
Tendo fechado o livro, o texto é: Jesus prega em Nazaré, né, e ele é rejeitado pelos seus. Então, Jesus, ele, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. A ideia é que as pessoas na sinagoga, elas estavam olhando fixamente, firmemente, perseverantemente para Jesus. Elas não tiravam os olhos de Jesus. Elas estavam cheias de expectativa para ver o que Jesus Cristo ia falar. Qual é qual o ensino que Jesus Cristo traria para elas quando ele pega o livro e ele lê o livro e ele devolve o livro e ele agora vai falar a respeito do que ele leu no livro de Isaías. Ele vai falar a respeito dele mesmo, no cumprimento daquela palavra de Isaías na pessoa dele, e as pessoas estavam olhando firmemente para Jesus, atentamente, não desviavam os olhos. Uma expressão nossa, não piscavam. As pessoas não piscavam. O outro texto é Lucas capítulo 22, o versículo de número 56, 22, 56. Diz assim: entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Aqui nós temos Pedro, quando Cristo é preso, Pedro o segue de longe. E neste texto aqui nós vemos que é o texto em que Pedro nega Jesus. Pedro, ele é identificado como um dos seguidores de Jesus por uma criada. E o texto diz que a criada fitando-o, né, certamente esse olhar fixo, né, contínuo, perseverante da criada para Pedro incomodou imensamente a Pedro. Imagina uma pessoa olhando para você e não tirando os olhos. Ela está olhando, ela continua olhando e ela não para de olhar para você. Ela olha fixamente para você e aquilo ali começa a incomodar você. Ainda mais no caso de Pedro, que Pedro ele está seguindo Jesus de longe, né? Ele está vendo o que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo, ele está acompanhando o que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi preso, ele está sendo encaminhado agora, ele será à casa das autoridades e também ao Sinédrio, e ele será julgado, e Pedro está acompanhando tudo isso, e agora esta criada fita a Pedro, e não só fita, não fica só olhando para ele, mas ela fala, esse também é um deles. Então a ideia de olhar fixamente, atentamente. Outro texto que nós temos também, onde essa palavra aparece, é Atos capítulo 1, é uma referência aos discípulos que estavam no monte quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, e o texto de Atos capítulo 1 nos fala a respeito de como eles estavam procedendo. Olha o verso de número 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, estando eles com os olhos fitos no céu. Aquela multidão que estava ali no momento da ascensão do Senhor Jesus Cristo no monte, no momento da ascensão do Senhor Jesus Cristo, ela estava olhando fixamente para o céu, firmemente, não piscava olhos, vendo Jesus subir. Jesus foi subindo, sendo elevado da terra aos céus, e eles foram acompanhando a ascensão de Jesus com olhos fitos, prestando atenção. Naquele momento eles não estavam olhando nada mais, eles estavam olhando para Jesus subir. Nada mais chamava a atenção deles naquele momento, somente Jesus subindo, sendo assunto aos céus. Então essa palavra, atenesen, aparece aí, eles estavam com o olhar fito, né, fixo em Jesus nesse momento. Outro texto onde essa palavra aparece é Atos capítulo 3, os versículos 4 e o versículo 12. Versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Aqui é o relato da cura do coxo, né, que estava à porta do templo, né, chamada Formosa, o templo de Salomão,
e ele ficava ali a esmolar, e quando Pedro e João estão subindo para a oração, né, ele então pede, ou ele implora a Pedro e João que dessem uma esmola para ele. Pedro fitando-o. Pedro olha para aquele homem com olhar compadecido, ele não olha para mais nada naquele momento, ele olha só para aquele homem. Ele fixa o olhar naquele homem, nada mais chama a sua atenção, ele está olhando somente para aquele homem. E naquele momento ele vai dizer para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós damos para você, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então dá para ele algo mais importante do que prata, não é, do que uma esmola, e ele é curado agora. Mas a palavra fitar aparece aqui, ou atenezem aparece aqui. Pedro estava olhando atentamente, com atenção. Então, atenezem significa olhar atentamente, olhar com atenção. Olha o versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais? Aqui aparece tanto maravilhar como fitar. Fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Aqui é um olhar de quase idolatria. Quando o coxo é curado, as pessoas que viram aquele milagre, elas estão ou elas fitaram os olhos em Pedro, em João, com uma atenção quase idólatra, como se... e Pedro vai corrigir isso, porque ele vai dizer: olha, como se nós é que tivéssemos feito alguma coisa. Não fomos nós. Pedro não traz glória para ele não rouba a glória de Cristo. Foi Jesus Cristo que deu poder a este homem, não fomos nós, né? Então ele tira o holofote de cima dele e ele joga o holofote para Jesus. Mas naquele momento, para o povo, Pedro era o cara, né? Pedro e João eram os caras, né? E eles estão olhando com toda admiração, com toda atenção, admiração, e até mesmo pensando ser eles deuses, né? Então a ideia é mais uma vez de fitar os olhos, de colocar os olhos, esse olhar fixo, permanente, né? O sentido desse olhar. Então nós estamos acompanhando textos que nos levam a entender o sentido desse olhar, dessa atenção. Outro texto é Atos capítulo 6, o versículo 16. Esse texto ele fala a respeito versículo Atos 6. Deixa eu ver aqui. Não, é 7,16, perdoe, irmãos. 7,16. Defesa de Estevão. Mas o versículo, eu anotei aqui, está errada a minha anotação aqui, porque Atos 6 não tem versículo 16. Então a minha anotação aqui está errada. Mas a ideia é de Estevão, né? Ele está diante do Sinédrio, e o Sinédrio agora está falando, está interrogando Estevão, e ao interrogar Estevão, eles têm e ao verem o rosto de Estevão, que parecia o rosto de um anjo, eles chegaram a esta visão do rosto de Estevão como o rosto de um anjo, porque eles estão com os olhos fitos, não é, no rosto de Estevão. E no versículo de número 55, olha o que nos é dito no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Então o Sinédrio estava fitando Estevão, né? E viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Então, porque estava olhando atentamente para Estevão, você pode depois ler o texto e você vai encontrar o versículo aí, né? Eu aqui, a minha referência está errada, e para eu buscar aqui agora eu vou gastar um tempinho, né, que eu quero aproveitá-lo, dando sequência, porque a ideia é essa mesmo. Então, Estevão
ele tinha o seu rosto como o rosto de um anjo, assim visto por aqueles que o estavam acusando, estavam julgando, estavam acusando e o iriam condenar. Então, porque eles estavam olhando fixamente para Estevão, para o rosto de Estevão, é que eles tiveram esta visão. Então, a palavra atenesem traz essa ideia de olhar fixamente. E Estevão, por sua vez, não estava olhando os homens estavam olhando para Estevão, mas Estevão não estava olhando para os homens. Estevão, enquanto apedrejado, ele estava cheio do Espírito, ele fita os olhos nos céus. Os homens olham para Estevão, olhos fitos em Estevão, num homem, mas Estevão, cheio do Espírito, ele fita os olhos nos céus, em Deus, em Jesus Cristo. E ele então vê que os céus está aberto, versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, mais um termo onde aparece essa palavra. Outro texto que aparece essa palavra, esse termo, é 10, versículo 4. Cornélio, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio era um homem piedoso, ele estava no seu momento de oração e o anjo do Senhor falou para ele: Cornélio. E ele então, Cornélio, fitando os olhos nele, possuídos de temor. Então, Cornélio, ele fita os olhos, ele fixa os olhos no anjo que estava falando com ele. Um anjo da parte do Senhor vem falar com ele. E no capítulo 11, versículo 6, também esse termo aparece, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Pedro, ele, enquanto estava preparando que fizesse alguma coisa para ele comer, ele estava com fome, ele tem a visão nesse mesmo relato de Cornélio, né? Pedro, o anjo fala para Cornélio para mandar chamar Pedro. E Pedro está na sua casa orando e ele tem fome. Enquanto ele está ali, ele tem um êxtase e ele vê um lençol descendo, e esse lençol está cheio de animais e ele ouve a voz: bate e come. Então ele diz que fitando para dentro do lençol, os seus olhos, ele viu nesse lençol, nesse êxtase, animais, todo tipo de animal, e a voz para ele matar e comer. E ele diz que nunca colocou na sua boca animal impuro, e ele não vai fazer isso. Essa visão se repete por 3 vezes, e depois Pedro entendeu que ela era uma referência aos gentios, Cornélio um gentio, e Pedro deveria ir e pregar o evangelho para Cornélio, e ele fez isso, e o Cornélio, ele se converteu. Então os gentios se convertendo, então Pedro vai entender que o plano de Deus inclui o plano de Deus para a sua igreja inclui os gentios. Então, fitando para dentro dele do lençol os olhos, olhando só para ali, não olhando para mais nada, não desviando os olhos, então olhando com toda a atenção. Atos capítulo 13, versículo 9. Atos 13, 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, fixando nele os olhos, disse. Aqui Paulo fixa os olhos em Elimas, o mágico, ou em Elimas, o mágico. Então, mais uma vez aparece aí esta palavra, atenesem. E nós temos então outras referências: Atos 14, Atos 23 e o 2 Coríntios 3, 7 e o versículo 13, ao qual nós já fizemos referência. Mas para entender então, irmãos, esta palavra atenesem, esse termo atenesem, ele expressa um olhar de espanto, ou de assombro, de espanto nas suas ocorrências, mas também um olhar de observação, um olhar de expectativa e um olhar de autoridade. Então esse é o sentido em que essa palavra aparece. Quando nós chegamos, damos sequência a como esta palavra ela foi entendida, por servos de Deus, por grandes servos de Deus,
nós temos no Novo Testamento o ensinamento aí de Lucas, o ensinamento de Paulo, né, do escritor aos Hebreus, a respeito dessa ideia de olhar fixamente, esses 3 termos. Quando nós acompanhamos, principalmente esse termo aí, que estudamos por último agora, o atenesem, nós chegamos a Clemente de Roma. Ele emprega esse termo conforme aprendido, né, da palavra de Deus. Ele emprega esse termo e mostra que ele compreendeu como esse termo ele é empregado nas Escrituras. E aí, então, Clemente de Roma, ele é um dos lá no primeiro século ainda, né? Ele é um dos pais apostólicos da igreja, e ele usa esse termo, o último termo, né, o atenesem, e ele usa da seguinte maneira, ele faz 3 associações interessantes aí desse termo, que devemos também, como cristãos, fazer. Para contemplar, né, ou ensinando que os cristãos devem contemplar, né, as alturas dos céus. Então, no mundo tentador, no mundo hostil, que nos tenta a todo momento, que tenta nos afastar de Deus, né, nós, como cristãos, devemos ter os nossos olhos fitos em Deus. Clemente de Roma, ele escreve, ou na sua carta aos Coríntios, ele vai sugerir que ele vai exortá-los, né, a que, assim como ele aprendeu da palavra, eles também aprendam e usem dessa maneira, ou ajam dessa maneira, né? Eles são, por Clemente, então, conclamados na sua carta aos Coríntios, no capítulo 36 dessa sua carta aos Coríntios, né, Clemente de Roma. Ele conclama os cristãos a olhar fixamente para os céus, né, para Deus, para que eles não olhem para o mundo, né, para esse mundo hostil, para esse mundo tentador, para esse mundo cruel, né, mas fixem os seus olhares, seus olhos, a sua atenção no céu. Uma segunda aplicação que ele faz desse termo, desse olhar atentamente, é olhar atentamente para Deus. Nessa mesma carta aos Coríntios, lá no capítulo 19, ele diz assim, olha, fixemos nosso olhar, aí ele usa o termo aqui, atenesem, fixemos nosso olhar para as alturas, fixemos o nosso olhar para as alturas dos céus. Deus deve ser o objeto do nosso pensamento, da nossa contemplação. Essa é a ideia. E a terceira associação que ele faz desse termo, atenesem, com respeito a Jesus Cristo. E então, nessa mesma carta aos Coríntios, ele vai dizer, fixemos o nosso olhar no sangue de Jesus e tomemos conhecimento de quão caro é para seu Pai, porque foi derramado para a nossa salvação. O ensino, então, da palavra e Clemente entende é que nós, como cristãos, nós devemos fixar os nossos olhos no Cristo ferido na cruz, olhar para a cruz, somente para a cruz de Cristo, não permitir que nada nos afaste da cruz de Cristo, nada distraia a nossa atenção. Então, irmãos, a palavra atenesem, ela é diferente dos 2 primeiros termos, né? A prolepem e a proham. Mas a ideia aqui, o pensamento é exatamente o mesmo. No mundo em que era difícil para o cristão, né, naquela época, e como é hoje também, onde as poluições, né, do mundo, maldosas, malignas, né, elas procuram nos afastar de Deus, nos afastar da palavra de Deus. O cristão, naquela época, ele era exortado a olhar fixamente para Deus, a ter o seu olhar fixo para Deus, né? Então, esse é um ensino para nós também. Nós devemos ter o nosso olhar fixo para Deus. A única coisa necessária, naquela época, conforme o ensino bíblico, e também para nós hoje, é olhar firmemente, perseverantemente, permanentemente para o céu, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, agora, fechando aqui só o que nós já falamos, os irmãos acompanharem, fazendo aqui uma aplicação para nós, para encerrarmos, o cristão verdadeiro,
eu, você, como cristãos verdadeiros, nós devemos olhar primeiro para olhar fixamente, firmemente, né? Não desviar a nossa atenção, não desviar o nosso foco da bem-aventurança de Deus e da maravilha de Jesus Cristo. Ou seja, do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ter o nosso olhar fixo para Deus, fixo para Cristo, fixo para a palavra de Deus. Não olhar para o mundo, mas olhar com admiração para Deus, olhar com esperança para Deus, olhar com assombro para Deus, como nós vimos hoje na escola dominical, né? Deus, Ele é maravilhoso, né? É Deus grandioso. Nós devemos olhar com admiração, com temor, com tremor para Deus e para Cristo, com amor, né? Pela obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a obra da nossa salvação. Então nós devemos ter o nosso olhar, a nossa mente, a nossa atenção fixada na bem-aventurança de Deus e na maravilha de Cristo. Nós devemos olhar com total concentração, com assombro, né? Nada pode desviar a nossa atenção de Deus, nada pode desviar a nossa atenção de Cristo, nada pode desviar a nossa atenção da palavra de Deus. O mundo tenta isso, Satanás tenta isso, a nossa carne ela nos atrai para isso, mas nós devemos lutar contra a nossa carne, devemos lutar contra Satanás, devemos lutar contra o mundo para permanecermos com o nosso olhar fixo, né? Fixar. Um exemplo disso, irmãos, é agora, nesse momento. Os irmãos estão em casa, reunidos em família, e se os irmãos não tiverem concentração, se os irmãos não tiverem foco, os irmãos já deixaram de acompanhar essa palavra há algum tempo. Já estão, ou já foram na cozinha, tomaram a sua água, alguns já estão até comendo alguma coisa, né? Outros já deixaram só o celular ligado e não estão acompanhando mais nada, Deus sabe disso, né? A gente perde o foco com muita facilidade. Quando nós perdemos o foco, como os nossos irmãos, alguns irmãos nossos costumam dizer, da fé costumam dizer, nós perdemos a bênção, né? Nós perdemos o foco, perdemos a direção, perdemos a bênção e não somos edificados. Então, a nossa tendência é desconcentrar, mas nós temos que lutar para nos concentrarmos em Cristo, em Deus, em Cristo e na palavra, para estarmos constantemente nos assombrando aí com Deus, como os discípulos, né? Estamos sempre assombrados com Cristo. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Mas para isso você precisa estar com um olhar atento, com um olhar fixo. Nós devemos olhar também como quem olha para um campeão e Salvador, olhando firmemente, fixamente para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que nós devemos correr, olhar sempre para Jesus. Quando você olha, tira desvia o olhar de Jesus, você começa a submergir nas águas aí desse mundo, como Pedro, né? Quando Pedro estava olhando fixamente para Jesus, ele conseguiu dar alguns passos sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar fixamente para Jesus e começou a olhar para as ondas, né, ele começou a submergir e Jesus o socorreu. Então, é assim que acontece conosco. A experiência de Pedro é muitas vezes a nossa experiência. Então, nós precisamos voltar ao foco. Não podemos perder o foco, mas se perdermos o foco em Deus, em Jesus, na palavra, no céu, né, e nós podemos naufragar aqui nesse mundo. Então, se isso tem acontecido conosco, já nós precisamos clamar por Jesus para que Ele nos segure pela mão, para nós não afundarmos, porque senão afundaremos nas águas desse mundo. Devemos olhar também como quem olha para o plano mestre e o padrão de vida, né? Irmãos, o plano de Deus é a glória dEle e a nossa salvação. Nós devemos ter isso em mente. E vivermos nessa perspectiva, nessa direção. Deus está consumando, Deus está trabalhando para a glória dele, e Deus está trabalhando para a nossa salvação. Deus vai consumar o reino dele, e Deus vai nos colocar no novo céu e na nova terra. Então nós devemos olhar para isso, e não para esse plano de Deus. Nós devemos olhar para o modelo de vida, para o padrão de vida que é Cristo, que é a palavra de Deus para a nossa vida, e entendendo aí qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso caminhar. Nós devemos também, irmãos, olhar como a pessoa amada olha com adoração para aquela pessoa que o ama.
Se Jesus é amado verdadeiramente por nós, nós devemos olhar para Ele como alguém que realmente nos amou e a quem nós também amamos, né? Nós amamos Jesus e devemos olhar fixamente para Jesus, não desviar os nossos olhos de Jesus. Também o mundo nos leva a situações em que isso acontece. Por exemplo, se você ama verdadeiramente a sua esposa e se você tem um compromisso verdadeiramente com ela, é claro, primeiramente com Deus, né? Você está comprometido com Deus e depois você está comprometido com sua esposa e você, irmã, comprometida com seu esposo e você o ama verdadeiramente, você não vai olhar para outro homem com outras intenções. Não é que você não possa olhar, você pode olhar e você olha, mas você não vai olhar com aquele com aquele coração, com aquele olho, com aquele coração, né, que diz assim: nossa, aquele homem é lindo, muito mais lindo do que o meu marido, né? Se eu tivesse aquele homem, se aquela mulher é muito mais linda do que a minha mulher, se eu tivesse aquela mulher. Então, isso é pecado, a palavra de Deus condena. Mas se você ama verdadeiramente a Deus, e você ama verdadeiramente seu marido, ama verdadeiramente sua esposa, você não precisa olhar, e não vai olhar com esse olhar desejoso, esse olhar pecaminoso para outra pessoa. Então, quando você tem os seus olhos fitos em Jesus, em Deus, e na pessoa que você ama, né, essa pessoa então vai ser também objeto do seu amor. Você vai olhar para ela com todo o amor do seu coração também. O cristão deve olhar também como um homem olha para o seu amigo íntimo, né, com admiração, né, com respeito, com confiança, né? Você confia no seu amigo, você olha para ele com respeito, com admiração, né? E você olha para ele com confiança. Você espera e tem certeza que ele vai te dar um conselho, uma orientação, que ele vai te ajudar, ele não vai te abandonar. É assim que nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar como um homem que olha para Deus quando este se torna a única realidade desse mundo, né? Então, Deus é a nossa única realidade. Irmãos, nós devemos olhar para Deus, nós devemos olhar para Cristo dessa maneira. Muitas vezes, muitos de nós olham para os políticos, né? Olham para ideologias, olham para filosofias, olham para ciência, né? Para tecnologia, com aquele olhar de esperança, achando que é o político A, o político B, o partido A, o partido B, ideologia A, ideologia B, ideologia C, né? Ou então essa descoberta da ciência, ou esta tecnologia recente é que vai trazer solução, que vai resolver todos os seus problemas. Nós sabemos que isso não é verdade, não é verdade. Somente Deus tem poder para resolver todo e qualquer problema. Ele já resolveu o nosso pior problema, que é o problema do pecado. Nós estamos condenados à morte eterna, eternamente separados de Deus, mas Deus nos amou e resolveu esse problema na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós poderia resolver esse nosso problema, e nem poderíamos obrigar ninguém a fazê-lo, né? Mas obrigar Deus a fazê-lo, mas Deus o fez por sua livre e vontade, por sua graça, né, por sua misericórdia. Deus fez isso por nós. Então, nós devemos olhar para Deus, deixe de olhar para os homens, achando que a solução para os seus problemas, para os seus dilemas, vão vir dos homens, mas vai vir dos homens, ela não vai vir dos homens, ela só vem de Deus. Então, olhe para Deus, olhe fixamente para Deus, não desvie o seu olhar de Deus, mas olhe somente para Ele, e você certamente será grandemente abençoado, grandemente impactado, olhando firmemente para Deus. É assim que tem que ser o nosso olhar. Então vejam que esses três termos, né, que aparecem no Novo Testamento, eles nos levam a refletir a respeito do nosso olhar, né, de como é que temos olhado, e do que daquilo para o que temos olhado, em que nós temos fixado os nossos olhos, né? Então, reflita a respeito disso. Você tem olhado para quê? Você tem olhado para quem? No que você tem fixado seus olhos, ou seja, a sua atenção?
Você tem colocado a sua mente, o seu coração, em que ou em quem você tem esperado? Irmãos, o cristão espera, ele fixa os seus olhos somente em Deus, em Jesus. E ele espera somente de Deus e de Jesus. Sonde o seu coração, reflita. Você tem esperado somente em Deus, fixado seus olhos somente em Deus, em Jesus, esperado somente em Deus, em Jesus? Ou você tem fixado seus olhos nesse mundo? Então, reflita sobre isso e fixe os seus olhos em Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós agradecemos porque a palavra do Senhor nos ensina, ó Deus querido, a palavra do Senhor nos chama a atenção, a palavra do Senhor nos aponta a direção. E, ó Deus, nos ajude realmente, ó Pai querido, a fixar os nossos olhos no Senhor e somente no Senhor. Que nós olhemos fixamente, ó Deus, perseverantemente, somente para o Senhor, somente para o Senhor Jesus Cristo, somente para a palavra do Senhor, somente, ó Deus querido, para as promessas do Senhor para nós em Cristo Jesus, ó Pai querido. Que não desviemos nossos olhos disso, ó Pai, porque se fizermos isso, assim como Asaf, poderemos chegar ao ponto de quase resvalarmos os pés. Porque Asaf, ó Deus querido, teu servo, ele, olhando para o mundo, vendo os ímpios, ele quase abandonou a fé. Mas até que ele entrou no santuário do Senhor e ele passou a ver todas as coisas a partir de uma nova perspectiva. Ele passou a ver, a Deus, a vida a partir da perspectiva do céu, da perspectiva da eternidade. Seus olhos passaram a estar fixados nos céus e não na terra. E então foi a solução, foi a salvação para ele naquele momento. Também, ó Deus, nos ajude a, como cristãos, fixarmos nossos olhos no Senhor, nesse momento que estamos vivenciando, vivendo, sofrendo, ó Deus, com essa pandemia. Ó Deus, olhamos para o número de pessoas que estão sendo infectadas, pessoas que estão morrendo por causa dessa pandemia, e quando nós olhamos para tudo isso, nós ficamos desesperados. Mas quando nós olhamos, deixamos de olhar para isso, de focar nisso, e passamos a focar nos céus, no Senhor, no plano do Senhor, na soberania do Senhor, na providência do Senhor. Ó Deus querido, isso traz paz ao nosso coração, isso nos traz segurança, isso nos traz conforto, ó Deus querido, isso nos traz esperança. Então nos ajude, ó Deus querido, a fixarmos nossos olhos no Senhor e não nesse mundo e não nessa terra, para que realmente, ó Deus querido, experimentemos esperança, segurança, conforto, paz, ó Deus querido, na nossa caminhada aqui. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.